Rogério, com relação à parte de uso da base, o Mourinho costumava usar, porque a gente está com uma safra de bons jogadores do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vários, inclusive, vão ser integrados no time principal. E aí, ele costuma usar os caras da base? Acho que isso é um ótimo ponto e a torcida do Ceará pode esperar que os meninos da base serão usados. O Morínigo, para quem não sabe, ele foi treinador da seleção de base do Paraguai. Então, ele é um treinador que é acostumado a trabalhar com meninos. Por exemplo, esse ano ele indicou o Matias Galarza, que é um volante que veio do Vasco, que ele trabalhou na seleção do Paraguai. Então, ele já conhecia o jogador. Aqui no Coxa, para o pessoal ter ideia, o Morínigo ele lançou e bancou no time o Natanael, que é Lateral, né? um bom lateral direito, ele se destacou agora, e foi ele que bancou o Igor Paixão, né, que ele estava emprestado para o Londrina, não foi titular do Londrina na Série C, ele chega no Coritiba, ele vê o Igor Paixão treinando meio que de lado ali, esperando ser emprestado, ele traz o Paixão para o grupo, e o Paixão acaba sendo titular no Campeonato Paranaense e evolui muito nas mãos do Morínigo. Então, essa garotada da base, se eles tiverem paciência, acho que o Ceará vai ter ali uma boa safra trabalhada pelo Gustavo Morínigo. Um jogador que esse ano acabou perdendo um pouco de espaço, mas também foi um jogador que estava ali encostado, foi o Guilherme Biro, um lateral, mais defensivo, era um jogador que o Morínigo confiava muito, mais de 20 anos, que também ganhou oportunidade durante a Série B e foi titular absoluto, e na minha opinião foi um dos pontos altos do Coxa na Série B, porque ele é um jogador que marcava muito bem, né, que tem essa característica mais defensiva, e aí encaixou muito no time do Morínigo. A torcida aqui pega um pouco no pé do Biro, porque não é aquele lateral que chega na linha de fundo, não é aquele lateral que enche os olhos, né, nos scouts, e a torcida quer muito isso, né? Quer o jogador que marque gol, que cruze, e o Morínigo, ele gosta de trabalhar com laterais mais defensivos. Então, os meninos da base tiveram oportunidades com ele aqui, e a gente subiu com Guilherme Biro e Natanael sendo os titulares absolutos. E um dos nossos destaques nesse ano acabou sendo a nossa maior venda da história, que foi o Igor Paixão, que está no Feyenoord da Holanda. Olha aí. Legal. Muita informação interessante, né, Douglas? Porque ter a nossa base ali como ponto principal para essa reconstrução vai ser bem importante. A gente tem visto aí que alguns meninos já estão começando a ser integrados, né, já sendo considerados. Alguns já estavam integrados no elenco principal, o caso do David Ricardo, zagueiro, Marcos Vitor, Gabriel Lacerda, o Kelvin, quem mais, meu Deus? Que agora fugiu o nome, Léo Rafael. O Léo Rafael também é da base. Enfim, vão se integrando com muitos garotos e outros que vão subir agora desse time que acabou sendo eliminado pelo Flamengo na semifinal do Brasileiro Sub-20, né? E é legal, eu tava vendo realmente, a gente falou, né, sobre o currículo do Morínigo, né? Ele trabalhou no Sub-20 e Sub-17 do Paraguai, teve trabalho também no Cerro Porteño e no Nacional e no Libertad, lá no Paraguai, chegou a uma final de Libertadores também, e enfim, né, tem essa experiência internacional, já que ele é paraguaio, e até tem uma pergunta sobre isso, viu, Rogério? Do Muttley aqui, nosso parceiro Alisson, ele está perguntando como foram os reforços internacionais, a participação do Morínigo para trazer reforços sul-americanos. Boa. Então, esse ano o Morínigo indicou alguns jogadores, né? Alguns jogadores que já haviam trabalhado com ele em outros clubes. Por exemplo, quando o Coxa empatou com o Ceará, aí, quem entrou e fez o gol foi o Adrian Martínez, que havia trabalhado com ele no Libertad. Então, é um jogador com características diferentes do Léo Gamalho, por exemplo, que era o nosso titular quando ele chega, e acaba sendo indicado pelo Morínigo, que conhece muito bem o mercado sul-americano. Ele, como disse, é um treinador muito estudioso, então ele tem mapeado muitos jogadores, principalmente ali no mercado argentino e paraguaio. Ele conhece muito esse mercado e ele indica muitos jogadores. O Galarza, né, que eu acabei de falar, por exemplo, é um jogador jovem, né, uma promessa do futebol paraguaio, 20 anos, que também foi atleta do Morínigo nas seleções de base e foi indicado para ser reforço aqui no Coxa. O Galarza acabou terminando a Série A
como titular do time, mesmo com a saída do Morínigo, e foi importante para a nossa permanência na Série A. Mas para a Série B, você chegará a contratar estrangeiro com o Morínigo? Para a Série B um pouco menos. O Morínigo ele chega e o elenco tá em formação, né? E ele acaba não participando muito desse processo. Vem poucos reforços, e aí na permanência dele, no elenco da Série A, ele participa um pouco mais. Ele acaba indicando alguns jogadores, alguns que não foram contratados. Ele próximo da saída dele, ele deu uma entrevista para nós no Coxanautas, por exemplo, dizendo que ele havia feito uma relação de jogadores que ele gostava, né, que ele queria contar nesse time do Coritiba, mas que a diretoria acabou não conseguindo trazer, que foi trazer apenas a quarta opção da lista dele. Então, ele realmente é muito ligado nesse mercado sul-americano. Tá aí, é mais uma opção, né? Eu sei que devido ao orçamento fica até difícil, né, pensar em trazer também jogadores sul-americanos aí de outros países, mas é uma opção também, já que é um treinador que conhece o mercado. Um outro jogador que ele indicou foi o Hernan Pérez, que também trabalhou com ele no futebol paraguaio. É um jogador que jogou Copa América aqui no Brasil, mas acabou não tendo uma boa sequência. Chegou, machucou, né, veio na última janela de transferências, então foi uma indicação do próprio Morínigo, mas ele acabou não atuando muito. Mas o Morínigo acreditava muito no jogador e realmente falou coisas muito boas dele. O Guto, quando fez uma entrevista conosco, né, nos bastidores ali, ele também falou muito bem. Falou que é um jogador que realmente você via que tinha uma qualidade e que explicava ele ter jogado, por exemplo, 10 anos em La Liga, passado por clubes grandes do futebol espanhol, como o Villarreal, mas que infelizmente fisicamente ele não conseguiu se encontrar e não teve muitas oportunidades no Coritiba. No começo do ano também trouxemos um zagueiro que enfrentou o Morínigo quando ele estava no Libertad, pela Copa Libertadores. Se eu não me engano, ele estava eu não vou lembrar da onde, na Universidade Católica. O Guilherme de los Santos veio do Universidade Católica e acabou enfrentando o Morínigo, e ele indicou para cá também. Então é um treinador que está muito ligado nesse mercado sul-americano. Não se surpreendam se o Ceará começar a contratar aí alguns reforços que, como você disse, que hablam. Acho que tem uma probabilidade bem grande disso acontecer. Meu filho, você acabou de assistir o corte. Venha com nós, curte, comenta, compartilha e manda pros amigos, meu filho. Aqui é BPR, você está acompanhando os detalhes do Vozão em tempo real, ao vivo, de todo jeito. Vem, cuida, bora porra!